Seja bem-vindo ao Fala Expert. Hoje eu vou receber aqui meu amigo, meu mentorado. Acabei de descobrir que ele, além de pai, ainda é avô, gestor da Curso Serrano, e ele tem um currículo tão extenso e tão incrível que eu vou ler para vocês. Ele é jornalista, professor, gestor e, acima de tudo, apaixonado por educação. Ele tem mais de 30 anos de experiência no ensino superior e ajudou a construir pontes entre o Brasil e estudantes internacionais de vários dos 5 continentes, né, amor? No episódio de hoje, a gente conversa com Márcio Cristi, um nome que transformou a sala de aula em um espaço de possibilidades em quem acredita que a educação só faz sentido se ela muda vidas. Márcio, muito obrigada por aceitar meu convite. É um prazer, é todo meu. É um prazer e uma honra te receber aqui. E assim, né, gente? Pai, professor, avô. É uma jornada. É uma jornada. E agora eu quero entender como é que tudo começou. Como é que da faculdade de comunicação você fez essa transição para coordenação e agora administração e gestão de um grande curso. É um sonho que começou a se transformar em realidade agora no início de 2025, porque a partir de dezembro de 2024 eu me aposentei e com a possibilidade de tempo livre para me dedicar a uma empresa, eu decidi abrir o Curso Serrano, Escola da Prática, porque eu senti que eu não ia conseguir ficar distante desse universo de capacitação, formação, contato com a educação e passar esse conhecimento, as experiências e no que eu mais acredito. E aí surgiu o Curso Serrano, uma instituição com professores que eu já trabalho há bastante tempo, e nós vamos ofertar, principalmente na região serrana do Rio de Janeiro, começando por Petrópolis, cursos presenciais e remotos. Faremos também organização de eventos corporativos e científicos e também atividades de intercâmbio. Maravilhoso. Conta pra gente um pouquinho também como é que foi a sua história na faixa, na Faculdade Aero Alonso, que é uma grande instituição. Nossa instituição, né? Passamos por lá, né? Eu tenho um carinho enorme, um orgulho em falar que eu passei por lá eu também. A minha história foi muito longa na faixa e muito boa, positiva em todos os sentidos. Eu trabalhei lá há 35 anos. Até dezembro eu era o funcionário número 1, em atividade, é claro. E eu comecei como professor de comunicação comunitária no início dos anos 80. Na época era o boom do momento no mundo, não só no Brasil, no mundo. E eu pude, já nesse primeiro momento, participar de projetos em várias comunidades do Rio de Janeiro, onde os alunos faziam seus programas, seus jornais, suas fotos, trabalhando as questões comunitárias da cidade como um todo. Depois, por algum tempo, eu fui professor de inglês também, mas aí já no ensino fundamental e médio, mantendo as aulas no ensino superior. E ainda no ensino médio, sentindo a necessidade de alguns jovens que já queriam trabalhar, já queriam ganhar algum dinheiro, eu comecei com essa atividade de extensão, com cursos tipo de modelo, de artes, de encenação, e a coisa deu certo. Tanto deu certo que a própria instituição falou: você não quer fazer isso a nível superior, sair do ensino médio e oferecer isso como uma extensão universitária? E aí começaram os cursos de extensão dentro da minha gestão, na faixa, né? E eu trabalhei nisso durante mais de 20 anos, exclusivamente na extensão. E aí com professores fantásticos e que trabalharam comigo durante esse tempo todo, Francisco Aiello, Fábio Azevedo, Bruno Rodrigues, Mônica Martelli, enfim, uma gama incrível, fantástica. E esse universo me trouxe um mundo, né? Me colocou diante de um mundo de oportunidades nesse cenário de captação nas mais diversas áreas. E eu vou te dizer algo que talvez eu nunca te disse. Eu era cliente desses... Eu sei. Desses cursos de extensão. Fiz de assessoria de imprensa, eventos.
Eu me lembro, não precisamente do momento que você fez, mas me lembro de você ter pelo nome. Eu tenho uma questão de sobrenome. Eu registro muito o sobrenome. É uma coisa que é muito fácil para mim. Eu acho até pela questão de sala de aula. Sim. Né? Porque o sobrenome não é tão comum quanto o primeiro nome, então era uma estratégia para poder lembrar quem era quem. E até para se identificar com os alunos. Exatamente. Né? O aluno gosta de ser identificado pelo nome ou então pelo sobrenome, ele já se sente ali supervalorizado, né? Então foi uma estratégia minha, tipo, vou sempre me dedicar ao sobrenome, não ao nome, porque às vezes eu tinha 5, 6 Danieles na mesma turma e era complicado saber qual era, né, a Daniele que eu queria falar efetivamente. Natural. E você sente uma diferença muito grande dos alunos anos 80, anos 90, 2000 e os de agora? Total diferença. Total diferença por conta da tecnologia, o nível de informação, né, que todos nós somos bombardeados aí diariamente, e naquele momento inicial era uma necessidade muito mais de receber essa informação pelos professores do que as mídias que nós temos, os portais que nós temos hoje em dia. Então o papel desse curso na década de 80 e até mesmo na década de 90, ele permitiu que muitos jovens completassem, vamos dizer assim, né, a sua formação por uma questão primordial na minha gestão de cursos de extensão, era ter profissionais atuantes no mercado de trabalho. Sim. E não simplesmente docentes, nada contra os professores. Mas era uma visão do mercado chegando dentro da faculdade. Isso, né? Que sempre me chamou a atenção nos cursos. Exatamente. Eu confesso que sofri muito com isso, porque os professores, os docentes, e com todo respeito aos docentes, em alguns momentos havia aquele comentário, ele está trazendo aquele professor famoso, será que ele vai roubar o meu lugar? E o objetivo nunca foi esse. E os alunos sempre falavam, poxa, que legal, eu não aprendi isso dentro de sala de aula, mas estou aprendendo aqui, e as duas coisas se complementavam. Sim, porque a teoria é muito importante. Sim, sem dúvida, mas a prática também, né, é determinante. E outra coisa também, eu sempre pensei, poxa, se eu tenho um professor de mercado, ele pode futuramente me indicar, ele pode me dar um espaço de estágio, sabe, dentro da empresa dele, né? E eu sempre falo também com pessoas que estão recém-formadas ou em palestras que eu dou em faculdades, eu falo sobre isso. Seja amigo dos seus professores. Sim, eu acredito nisso, tive e tenho o prazer e a honra de dizer que vários alunos passaram por essa experiência de fazer um estágio, de ser contratado através desse contato, né, desse networking aí com os professores dos cursos de extensão. E eu vejo assim, é muito gratificante para mim, é quase um prêmio, né, quando eu vejo no noticiário ou num documentário ou até um filme recentemente, que eu vejo lá que um ex-aluno foi premiado ou que está trabalhando numa excelente posição do mercado e de um detalhe, não só mercado local ou nacional, mercado internacional. Eu tenho jovens que passaram por essas experiências, né? Tanto de extensão e intercâmbio, que a gente provavelmente ainda vai falar um pouco mais, e hoje estão aí pelo mundo trabalhando e conquistando seu espaço com muita qualidade, muita certeza no que estão fazendo. Falando em intercâmbio, eu quero entender como é que funcionava a partir do intercâmbio dos alunos virem para o Brasil e depois eu quero saber como é que você conseguia fazer esse intercâmbio entre as faculdades para levar o pessoal para lá. Bem, Duda, tudo isso começou em 1999, bastante tempo. Nossa. E partiu de uma simples visita de 2 diretores de 2 universidades britânicas, um convite feito pelo Conselho Britânico quando havia o escritório no Rio de Janeiro, ali no quadrado da Urca. Hoje em dia não tem mais escritório no Rio, só em São Paulo. E eu aceitei receber esses 2 diretores na faixa. Quando eu recebi esses 2 diretores, eu os levei a conhecer a faixa, os professores, os alunos, as salas de aula, o pátio na hora do intervalo, que era, você sabe como era aquilo, né? E ainda é um momento muito interessante. E ao término da visita, esses 2 diretores, eles falaram o seguinte, nós visitamos 5 instituições do Rio de Janeiro. Você foi o único que nos levou para conhecer uma sala de aula.
para conhecer os alunos, os professores. E isso fez toda a diferença, porque alguns simplesmente falaram, vamos conversar, vamos amadurecer a ideia, talvez seja possível fazer um acordo. E você já nos levou direto para a vivência. Daí eles me convidaram a ir para a Inglaterra, ficar lá com eles durante 40 dias, com tudo pago, uma boa gratificação aí, né? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Fui, conheci toda a estrutura deles também, e logo depois, ao retornar, eu falei, bom, eu tenho que trabalhar com isso também, e comecei com intercâmbio de idiomas. O primeiro aluno que foi, era um aluno com 16 anos, porque ele era do ensino médio, do Colégio Hélio Alonso, do Meyer, e o rapaz nunca tinha saído de casa, nunca tinha viajado sozinho, e foi para Londres em dezembro, inverno, e adorou. Esse jovem, quando voltou, ele divulgou a experiência dele. E aí choveram pedidos dos colegas, esses pedidos acabaram chegando aos alunos da faculdade, e aí o projeto se tornou muito maior do que um intercâmbio apenas de idiomas. Ele passou a ser um intercâmbio acadêmico, pelo qual alunos de fora vêm estudar aqui um semestre ou um ano, e alunos da faixa vão para o exterior para estudar também durante um semestre ou um ano. Que máximo. E aí você entende que os pais desse aluno também viram segurança, confiança em você, né? Você passou tudo isso, com certeza, com esse olhar humano, acolhedor. Você apresentou todas as etapas, né, desse projeto e falou assim, vai dar certo, fica tranquilo. E é uma época que não tinha WhatsApp? Não. Não tinha e-mail para trocar? O próprio celular era meio carente em relação ao que se tem hoje em dia. Eu confesso que essa primeira experiência dos 40 dias com esse aluno, eu praticamente não dormia durante os 40 dias, até por conta do fuso horário, né? Eu sempre ficava imaginando, o telefone vai tocar, mas graças a Deus foi um sucesso, e tanto é que até hoje o intercâmbio está aí e com uma jornada bem interessante nesses anos todos. E você tem alguma história para contar de algum aluno que veio de fora do Brasil para cá, teve alguma experiência interessante? Eu teria várias, Duda, mas tem uma que me marcou muito. Eu recebi um aluno da Turquia durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. E naquele momento estava começando o Ramadã. E a casa que o havia hospedado, por algum motivo que eu nem quis saber os detalhes, não gostou, não aceitou muito bem a história de acordar antes do nascer do sol para reza, para alimentação, o jejum, enfim. E eu fui perguntar o que tinha acontecido, ele me explicou sobre a família, eu falei para ele, amanhã traga a tua mala, eu vou te levar para minha casa. E eu nunca fiz isso, porque como eu já era o coordenador do intercâmbio, eu nunca achei legal misturar as duas estações, tanto receber o aluno quanto hospedá-lo. E ele se espantou um pouco, tudo bem, no dia seguinte ele apareceu lá com a mala dele, cheia de roupas. Ele falava português? De inglês. Inglês, turco, um pouquinho de espanhol, mas a principal comunicação era toda em inglês. Aliás, é sempre o inglês, depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Quando ele chegou na minha casa, eu morava em Botafogo nessa época, eu e minha mulher, meus filhos. Eu apresentei o quarto onde ele ia ficar, expliquei a situação da casa, expliquei a questão dele guardar a alimentação dele especial na geladeira, a gente tinha reservado um espaço, e peguei o chaveiro e dei a chave da casa para ele. Esse garoto chorou horrores, porque ele falou assim, eu tô saindo de uma casa que não me respeitaram enquanto religião, enquanto hábitos e culturas, e eu tô chegando aqui, você me dá a chave da tua casa. Você confiou em mim, isso é legal demais, eu não esperava que isso fosse acontecer. Aí eu virei, o nome dele é Hassan Kusuk, nunca vou esquecer. E aí eu falei, você pretende fazer algum mal pra gente? Você quer nos roubar, nos matar? Eu tenho certeza que não. Eu só quero que você tenha uma experiência positiva. E você não ia ter uma experiência positiva permanecendo na casa que você estava, e você ter que procurar um outro local para ficar, você ia perder muito tempo, ia comprometer toda a experiência. Resumindo, até hoje a gente se fala pela internet e ficou um grande amigo, assim como a grande maioria deles. Que máximo, né? E me conta, e aí eu queria levantar uma questão. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu nasci no Brasil,
eu preciso falar inglês? Precisa, né? Precisa. Porque as grandes oportunidades estão justamente nessas interconexões. Sim, sim, totalmente. Eu sempre estudei inglês desde jovem, enfim, é uma outra história. Um outro dia a gente conversa sobre isso. Eu também tive esse privilégio. É um grande privilégio, né? Um grande, é uma mega cena, principalmente quando você vai para o mercado de trabalho. No Brasil, infelizmente, nem todas, e na verdade poucas instituições de ensino de nível superior são bilíngues. Né? Então, essa já é uma barreira para o intercâmbio. Nem todos os países ensinam português. Hoje em dia, esse cenário já está um pouco mudado, já há alguma oferta de português no exterior por conta de Amazônia, petróleo, turismo, mas ainda é muito pouco pelo tamanho do Brasil, pela nossa população. Então, assim, nós já tivemos várias experiências pelas quais o aluno vem, mas não consegue falar o português corretamente, e aí ele acaba tendo todo um comprometimento da aprendizagem dele. E o mesmo ocorre quando o aluno nosso vai para o exterior, principalmente o nosso indo para o exterior, porque aí ele tem que falar o inglês e o aluno tem... Aliás, todos nós, na verdade, quando a gente está aprendendo, né? Eu sou fluente. E quando ele tem que chegar lá e falar com um nativo, ele não entende absolutamente nada e entra em pânico, desespero, corta os pulsos e quer voltar para casa. Então, é um momento bem complicado. Nós passamos por uma experiência durante os Jogos Olímpicos, onde eu participei do treinamento de todos os jovens de várias instituições de ensino. Da faixa foram aproximadamente 460 alunos. Dos voluntários. Sendo que era um trabalho voluntário remunerado. Porém, todo ele com uma equipe multidisciplinar de todo o mundo, e o idioma oficial era inglês. No cadastro inicial, eu tinha 1.000 alunos. Dos 1.000, 600 foram selecionados. Dos 600, 380, basicamente 390, foram aprovados. Por quê? Na primeira etapa de seleção, entrevista em inglês com um nativo. Um monte de gente reprovado. E aí a gente teve até que fazer uma segunda chamada para tentar conquistar novos alunos para alcançar o número de 460, que era o nosso compromisso da Unifaixa com as empresas com as quais nós trabalhamos durante os Jogos. E aí, todo o treinamento em inglês para que eles pudessem ter a certeza de que aquele jovem voluntário com trabalho remunerado seria capaz de se comunicar muito bem com todo mundo, não só da equipe, mas também dos visitantes, dos atletas, enfim. Então, assim, foi um momento que até nos ajudou, enquanto instituição de ensino, a mostrar para os demais alunos essa importância de se voltar e se dedicar para o segundo idioma com nível de fluência. Porque muitos achavam, né, como eu já disse, eu sou fluente, mas na hora H lá percebeu, caramba, eu não sou tão fluente assim, eu preciso ainda trabalhar um pouco isso. Então, o idioma é, sem dúvida, ainda a principal barreira, principalmente para os alunos do Brasil. Principalmente. E eu acredito que no mercado de trabalho tem tanta gente se formando todos os anos, principalmente na área de jornalismo, comunicação, relações públicas, publicidade, etc., que a empresa é nacional, mas coloca algumas barreiras como inglês, como MBA, como especialização, como uma forma de pré-requisito para eliminar alguns outros alunos, algumas pessoas. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O idioma, o trabalho voluntário, que a gente já falou aqui, no caso, eu citei um voluntário remunerado, mas o não remunerado também. Tanto que num processo de intercâmbio, principalmente o intercâmbio acadêmico, os dois fatores que mais determinam uma aprovação de um candidato é a questão do idioma e do voluntariado. A nota, o CR, o coeficiente de rendimento desse aluno, nem é tão importante, mas principalmente como Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra também, entre outros países, quando eles veem lá que o aluno fez voluntariado em qualquer área, pode ter sido no ensino médio, pode ter sido no início da vida universitária ou naquele momento, muda completamente. É aquela história assim, não fez voluntariado, lixo. Fez voluntariado, ok, vamos analisar com carinho.
Então, o voluntariado é fundamental. E o idioma, não tem como. Se não tem idioma, nem chega na mesa. Exatamente. Sexta-feira eu fiz uma palestra para os alunos da Rural e eu falei exatamente isso. Fiz uma palestra falando sobre LinkedIn, né? A importância do LinkedIn e principalmente nessa geração que a gente está de TikTok, Instagram, posicionamento e criação de autoridade, é muito fácil um RH eliminar um candidato em relação a outro candidato que tem os mesmos requisitos, que atende aos mesmos requisitos, porque um candidato se posiciona de uma forma não normal Sim. aos olhos das pessoas, né? Então, ou ele fala mal de alguma cultura, alguma religião, ou ele pode ser agressivo, ou misógino, ou etc, né? Então, esse posicionamento dentro das redes sociais também é uma forma de eliminar dentro de um processo seletivo. Totalmente. Né? Eu tenho uma experiência também com essa questão de RH. O jovem participando aqui no Brasil, participando de um processo seletivo para trainee numa grande empresa de consultoria. Ele teve uma última reunião com 30 jovens e dos 30 ali presentes, 29 usaram o gerúndio, o famoso gerúndio. Vou estar fazendo. E ele falou assim, eu sou atleta, eu falo inglês, eu conheço tais países, enfim, ele realmente se apresentou afirmativamente. Quando ele saiu da Avenida Rio Branco e chegou em casa, também em Botafogo, ele já tinha um chamado para retornar, porque ele tinha sido selecionado. E a RH falou, você foi afirmativo, assertivo, direto, objetivo, e é o que a gente quer. Né? Hoje ele é um CEO internacional e está aí bombando pelo mundo afora. Então, essa história é antiga, né? Dessa posição da formação dos alunos. Né? Mais uma vez, aí a questão da capacitação, da formação do jovem como um todo. Falando em capacitação e formação, você tem 3 livros para indicar para jovens que estão começando a faculdade, começando a vida acadêmica, ou estão pensando em entrar na faculdade? São muitos os livros, Duda. Eu acho que seria leviano eu falar 3, mas assim, eu super indico qualquer tipo de leitura. Eu penso que, acho que até mais importante, não dispensando o livro, eu não sei, eu acho que ela não foi sua professora. Eu tive uma professora no primeiro período da faculdade, não, você entrou bem depois. Ela falou o seguinte para mim, e eu nunca mais esqueci isso. Todos os dias, antes de sair de casa, leia o jornal. Hoje em dia, os portais de notícias. Porque se você ler o jornal diariamente, você sempre vai ter assunto. Você vai saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na tua cidade, no teu país, e você vai poder conversar com qualquer pessoa. Se você for chamado para falar, dar um depoimento, até numa atividade de aula, você tem argumento. Você não vai estar vazio, porque você sabe aquilo. E é uma coisa fresca que está acontecendo naquele momento. Mas assim, eu levo isso como religião. Todo dia, de manhã cedo, a primeira coisa, manchetes do dia. Até hoje, em qualquer lugar. Assim como pesquisar muito sobre com quem a gente vai falar ou sobre o que a gente vai falar, é óbvio, né? E como eu adoro leitura, mais uma vez, eu não me sinto confortável de falar 3, porque acho que eu ia ficar me sentindo extremamente culpado de não mencionar outros. Menciona quantos você quiser. Eu sou apaixonada. Eu era a primeira aluna na biblioteca da faixa. Eu adoro biblioteca. Eu sou apaixonado pelo espaço, pelo ambiente, por livros. Eu tenho um carinho assim por livros que, enfim, eu lá na faixa eu sempre brinco, até hoje quando eu vou lá na biblioteca, gente, eu queria trabalhar aqui, eu queria ser bibliotecário, eu só estou sabendo disso agora. Eu adoro. Livros sobre mindset. Sim, tudo. Livros sobre gestão, né? Sim. Livros de autoconhecimento também. Todos eles. Por isso que eu tô falando, é uma gama tão grande, né? Ontem mesmo, num treinamento, o professor mencionou todos os, né? O Kotler da vida, que a gente não tem como ficar sem saber. Não tem como, né? Mas são muitos. Então, eu realmente acho que o aluno, até isso, eu acho que é uma boa dica, né, Duda? O aluno tem que ler. E aí tem um dado muito triste. Ainda trabalhando lá na faculdade, a minha sala era muito próxima do protocolo.
E um belo dia, a minha porta estava aberta, enfim, e um aluno chegou no protocolo e falou, eu estou me formando, quero saber o que eu preciso fazer. Aí a funcionária falou para ele, olha, você não fez X atividades complementares e você não se forma. Você pode ir na biblioteca e você procura lá porque tem uma série de atividades acontecendo. O aluno falou assim, no último período, se formando, ué, mas aqui tem biblioteca? Meu Deus. Eu levantei para ver a cara do aluno, entendeu? Porque como pode um aluno de graduação de jornalismo chegar no último período e falar no protocolo da instituição que não sabia que tinha biblioteca. E você sabe, a biblioteca lá é muito boa e tem muito material, né? Mas se perguntasse onde é que era o Bar da Foca, ele saberia. Com certeza. Farani, ele conhecia todos os bares. Todos os bares. Com certeza. Com certeza é algo que me destacou muito na minha vida acadêmica. Foi a leitura, a criação de networking, sabe? Estar presente durante toda... Eu também, eu sempre fui aquele aluno meio cri-cri que estava ali fazendo tudo, querendo participar de tudo, acompanhando a vida, né, a cultura. O Sadi já fazia muitas atividades culturais lá, então ficava ali acompanhando o que estava acontecendo no pátio. Tinha o queijo lá com as apresentações dos artistas, né? Enfim. Na minha época chamava piscina. Sim. Foi queijo, foi piscina, foi barraca, teve uma barraca de livros. Teve uma barraca, legal. Era uma casinha, na verdade, de madeira, aí o pessoal chamava de barraca, né? Poxa, o pátio ali é um segundo espaço acadêmico, né? E super democrático. Super democrático, exatamente. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre o curso Serrano. Vamos lá. Quais são os principais pilares? Quais são as aulas que vocês vão dar, presenciais, online? Bom, em primeiro lugar, o nosso objetivo maior é a capacitação, permitindo que esse jovem chegue mais facilmente ao topo do mercado. Ou que ele pelo menos comece a conquistar esse mercado mais facilmente, como a gente já falou aqui, com essas ferramentas básicas do idioma, do voluntariado, enfim. Os cursos, eles são predominantemente práticos, com profissionais de mercado, que eu continuo dizendo desde lá do início dos cursos de extensão, que é um grande diferencial. O aluno não quer teoria, a teoria é importante, mas ele tem que ter muita prática. Então os cursos têm um pouco de teoria, mas 80%, 85% de prática, e o aluno sabe que esse trabalho dele, que ele vai fazer ao longo do curso, que vai ser divulgado, que vai ser compartilhado, e aí segue como portfólio do aluno. Excelente. E ele depois pode utilizar isso nas suas jornadas pelo mundo em busca da sua posição no mercado. Boa parte dos cursos, por enquanto, estão presenciais. Começamos por Petrópolis, mas pretendemos, né, já com base em Teresópolis e Friburgo, e as cidades do entorno geográfico da região Serrano, porque eu não tenho nenhum problema com as cidades dali. Tenho um carinho especial por Petrópolis, porque eu sou de lá, nascido lá, enfim, tem toda uma história aí de 180 anos com a cidade. Eu não tenho 180 anos. Entendemos. Depois eu explico. Então... o curso ele está localizado no coração da cidade, a gente pensou muito bem isso pela questão de mobilidade urbana, né, que é um grande problema hoje em dia. A estrutura física é muito boa, os alunos e as pessoas que já conheceram, tiveram a oportunidade de conhecer, puderam comprovar isso. E nós temos, assim, por enquanto, alguns cursos bem interessantes como marketing digital, design gráfico, audiovisual, produção audiovisual, temos oratória, storytelling, operação de drones, conteúdo online. Tudo que você precisa para entrar no mercado. Inclusive o de orientação de carreira. Olha que máximo. Então, assim, temos para o segundo semestre algumas propostas já em curso e que devem entrar no site agora, ainda nessa semana, com cursos da Adobe. Tem provavelmente um treinamento de LinkedIn Expert com uma professora chamada Duda Polibiano. Enfim, entre outras coisas que estão acontecendo. E uma novidade em primeiríssima mão, você já faz isso, mas para a gente vai ser uma experiência nova, a consultoria, né? Esses cursos, o aluno, se ele sentir que ele já conhece um pouco de marketing digital, por exemplo, mas ele não se sente seguro o suficiente, ele vai poder fazer apenas uma consultoria de marketing digital e aí ele vai sentir ali qual é o plano dele que ele precisa para se sentir seguro, tomar as rédeas do negócio
e partir para o mercado. Perfeito. Agora eu quero um conselho de elevador. Um conselho ou para quem está começando, ou para quem não sabe para onde vai na sua carreira, ou para algum professor. Olha, um conselho que você gostaria de ter ouvido. um conselho de elevador que eu acho que é o mais... Eu aprendi isso ontem, o que eu vou falar agora. Ontem, nesse treinamento que eu estou fazendo, o professor falou o seguinte: no elevador, literalmente, ele falou isso, no elevador você tem que falar 3, 4, 5 palavras. Porque se você não sabe se a pessoa vai sair muito rápido no próximo andar, no segundo, terceiro, quinto. Então ele falou, seja sucinto. Eu diria hoje o seguinte: faça o que você ama. Pesquise dentro de você mesmo o que te faz, amarra aquilo e se dedique. E faça o que você ama. Não adianta tentar fazer outra coisa, porque se você não fizer com amor, não vai dar certo. E isso, eu digo até, não importa se é ensino técnico, ensino superior, se é capacitação, é na vida. Porque a pessoa vai estar infeliz, vai estar insatisfeita, não vai dar o seu melhor, e aí nunca vai conseguir chegar nesse topo do mercado que é o nosso objetivo enquanto Cursos Serrano Escola da Prática. Que ele aprenda a fazer tudo com muito amor, muita dedicação, para que ele tenha essa excelência, essa qualidade. Maravilha, amei, Márcio, muito obrigada. E a gente volta na semana que vem. Não esqueça de seguir o canal LinkedIn Expert e deixe seu comentário.